Questão espetacular. Eu queria que você parasse tudo. Olha, pegue papel, lápis. Vamos fazer essa questão extremamente devagar. Talvez a questão mais bela de função quadrada, que tem mais incidência. Já caiu no Enem em 2011. Então vamos comigo, porque essa questão é show. Quero fazer bem devagarinho com você. Tá legal? A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Aclorândia a Bievenuto. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar o seu preço. Então preste atenção. Atualmente, a empresa está transportando 2.400 passageiros a R$20. Está bem claro isso? De novo, atualmente 2.400 passageiros a R$20. No entanto, o departamento de pesquisa estima que a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Galera, essa é a famosíssima lei da oferta e da procura na economia. Por isso que essa questão é tão importante. Se você vai aumentar o preço, a tendência é que diminua o número de passageiros que serão transportados. Lei da oferta e da procura. Se está mais caro, uma menor quantidade de pessoas vai procurar. Então você entendeu bem isso, né? Inicialmente, a empresa transporta 2.400 passageiros a R$20. Então o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar R$1 no cada preço e sabe que se aumentar R$1 no cada preço, os estudos lá da empresa, vai fazer com que 20 passageiros deixem de viajar pela empresa. E ele quer saber exatamente qual é que deve ser o preço da passagem, para maximizar o faturamento da Sky. Então veja, qual é o preço que eu devo cobrar para maximizar o faturamento? Aí você diz, é o maior preço possível. Ei, mas calma, quando você aumenta o preço, diminui a quantidade de pessoas transportadas. Cada R$1 que você aumenta, diminui 20 passageiros a serem transportados. Então como é que a gente vai fazer essa função? Primeiro, você vai ter que montar a função. Você pode fazer aqui comigo? Vamos lá comigo? Quero sua participação. O faturamento em reais da empresa é o produto da quantidade de passageiros transportados pelo preço da passagem. Evidentemente, todo o faturamento vai ser o preço individual da passagem pelo número de passageiros transportados. Situação inicial, qual é? 2.400 passageiros a R$20. Então, situação inicial comigo, faturamento será número de passageiros, quantidade de passageiros pelo preço da passagem que é 20. Aumento de R$1. Agora eu terei o preço 20 mais 1 e o número de passageiros 2.400 menos 20. Importante. Não coloque 2.380 nem coloque 21. O segredo de funções é exatamente você montar o modelo padrão que está acontecendo. Então, de novo, o que é que eu fiz? Aumentei R$1 aqui, diminuí 20 passageiros aqui. Agora, se eu aumentar R$2, então eu vou aumentar 20 mais R$1 vezes 2. E aqui vai ser 2.400 menos 20 vezes 2. Ou seja, R$1 duas vezes, diminuição de 20 passageiros duas vezes. De novo, R$1 duas vezes, diminuição de 20 passageiros duas vezes. E aqui, aumento de R$3. Aumento de R$1 três vezes, diminuição de 20 passageiros três vezes. Ou seja, a cada vez que eu aumento R$1, diminui 20. Se eu aumentar duas vezes R$1, diminui duas vezes 20. Se eu aumentar três vezes R$1, diminui três vezes 20. Entendeu o segredo? Então agora eu vou dizer você fazer comigo. Se quando aumenta R$1, diminui uma vez 20. Se aumentou duas vezes R$1, diminui duas vezes 20. Se aumentar três vezes R$1, diminui três vezes 20. Se aumentar X vezes R$1, diminui X vezes 20. Show! Você é 10, meu irmão! Então fica como? Aumentei R$1 X vezes, diminui 20 passageiros X vezes. Ou seja, essa é a função faturamento, uma função que vai depender de X, que é exatamente o aumento que é dado na passagem. X, aumento que é dado na passagem. Então a sua função é 2.400 menos 20x, que multiplica 20 mais x. Então essa é a sua função. 2.400 menos 20x, que multiplica 20 mais x. Se você desenvolver isso aqui, gente, propriedade distributiva, nós vamos obter o quê? 2.400 menos 20 vezes x, que multiplica 20 mais x. Vamos desenvolver? 2.400 vezes 20, 48.000. 2.400 vezes x, 2.400x. 20x vezes 20, 400x. 20x vezes x, menos 20x ao quadrado. Vamos só ajeitar agora? Menos 20x ao quadrado, mais 2.000x, mais 48.000. Galera, para evitar cálculos longos e até evitar aquele probleminha da simplificação, veja na teoria que a simplificação altera valor mínimo e máximo. Por isso que eu não vou por aí, eu vou fazer de um jeito bem mais inteligente. Acompanhe comigo.
Para evitarmos cálculos grandes na determinação das raízes, lembremos o seguinte. A expressão 1, 2.400 menos 20x, que multiplica 20 mais x, ela será igual a zero em duas possibilidades. Não sei se você lembra lá do seu sexto ano, para que uma função dê zero, é necessário que uma das duas parcelas dê zero. Ou seja, se dois números multiplicados dá zero, para que ela dê zero, um dos dois tem que ser zero. Então qual é a minha estratégia? A minha estratégia é o seguinte, eu vou igualar isso aqui a zero, encontrei x é 120. E vou igualar o outro a zero, encontrei o outro valor de x é menos 20. Mas o que significa esses valores? As raízes. Lógico! O que são as raízes, gente? São aqueles valores que anulam a função. Então eu estou descobrindo os valores de x que anulem a minha função. As duas raízes que vão me dar o faturamento zero serão x igual a 120 e x igual a menos 20. E por que isso é tão importante? Porque conhecendo as duas raízes eu posso achar o x do vértice. E x do vértice tem a ver com máximo e mínimo. Como é que eu acho o x do vértice? Tira a média. 120 mais menos 20 sobre 2. X do vértice é quanto? 50. Lógico que você poderia ter achado o x do vértice aqui, fazendo menos b sobre 2a. Mas como eu disse, a gente está seguindo um outro caminho. Qual é o outro caminho? Eu pego da expressão original igual a zero e acho as raízes. Então achei que o x do vértice é quanto? 50. Então olha só que coisa interessante. Quando você tem a expressão 2.400 menos 20x, que multiplica 20 mais x, você sabe que essa primeira parte representa o número de passageiros. De fato, ó, de onde é que vem aqui? Ó? Número de passageiros vezes o preço da passagem. Então 2.400 menos 20x é o número de passageiros. E o preço é 20 mais x. Então, ó, número de passageiros 2.400 menos 20x, preço da passagem 20 mais x. Então é lógico que o x do vértice tem um significado muito especial. Você sabe que a sua função é negativa. O a é negativo. Então o que significa a negativo? Que a função tem o seu valor o quê? Máximo. Se ela tem valor máximo, olha o que é que o enunciado quer. O enunciado está pedindo o que a você? Qual é o preço da passagem que vai maximizar o faturamento da SPY? Ou seja, ele quer saber o preço da passagem que lhe dá o faturamento máximo. Então é lógico que o x do vértice tem a ver com isso. E se é vértice, é máximo ou mínimo. Mas por que nesse caso é máximo? Porque o a é negativo. Cara, não estou entendendo. A negativo. Então isso significa dizer o seguinte, se eu pegar esse valor de x que eu calculei de um modo muito simples, igualei a zero, achei o x do vértice. Então esse valor de x é que vai me dar as condições para a maximização da função. Então se eu substituir o valor de x no número de passageiros, 2.400 menos 20 vezes 50. O que é 1.400? O número de passageiros que vai me dar o faturamento máximo. Estou entendendo, cara. O x do vértice vai lhe dar o máximo de tudo. Porque o a é negativo. A negativo significa dizer tudo que você vai achar é máximo. Então, vamos lá. Número de passageiros, 2.400 menos 20 vezes 50, 1.400. Preço da passagem para o faturamento máximo. Olha, o preço da passagem é 20 mais x. Então, como o x é 50, 70 reais. Então, ó, o preço da passagem que me dá o faturamento máximo é 70, que é o que ele pediu na B. Mas ele poderia ter perguntado, qual o número de passageiros para o faturamento máximo? Se ele tivesse perguntado, número de passageiros, a resposta era 1.400. Qual foi a pergunta dele? Qual o preço da passagem para o faturamento máximo? 70 reais. E se ele tivesse perguntado assim, qual o faturamento máximo? Simples demais, gente. Faturamento máximo é o número de passageiros vezes o preço da passagem. Então, se o número de passageiros que lhe dá o faturamento máximo é 1.400 e o preço da passagem que lhe dá o faturamento máximo é 70, se você multiplicar os dois, está aqui, ó. 2.400 menos 20x dá 1.400, porque x é 50. E 20 mais x está aqui, ó, 70. Então você multiplicou 1.400 vezes 70, 98.000. Ou seja, preste atenção. Você tem que perceber que essa questão pode lhe dar várias perguntas diferentes. O que ele perguntou foi o preço que me dá o faturamento máximo. Mas ele poderia ter perguntado, qual o número de passageiros que lhe dá o faturamento máximo? Beleza. Preço que lhe dá o faturamento máximo, foi o que nós achamos. E se ele pedisse o faturamento máximo? Era só multiplicar os dois, como nós fizemos. A construção do gráfico agora vai lhe dar uma ideia geral. Pegando a função que você queria trabalhar e eu fui por outro caminho que era mais fácil, o a é menos 20
O B é 2.000 e o C é 48.000. Quando você constrói esse gráfico, fica fácil. Gente, 48.000 é o C. Está aqui, ó. A negativo, com cavidade para baixo. Raízes que eu achei. Quais foram as raízes? Menos 20 e 120. Então, ó, raízes que eu encontrei aqui, ó. Menos 20 e 120. Eu não precisei do delta, lembra? Eu fiz pelo caminho que dois números multiplicados para dar zero. Fiz o primeiro igual a zero e o segundo igual a zero. Então a minha função é essa, ó. Menos 20 e 120 as raízes. O x do vértice é a média, se você faz a média. Menos 20 mais 120 sobre 2 dá 50. E com 50 você encontra o faturamento máximo, que é 98.000. Tá? 48.000, gente, é a situação inicial, tá? Onde ele tinha lá 2.400 passageiros a R$20. E essa observação é importante, ó. Para x igual a 50, que corresponde ao aumento dado na passagem inicial, correspondente aos 1.400 passageiros a R$70, garantindo o faturamento máximo de 98.000. Obviamente, você deve estar se perguntando, Carlão, e o que é x? Ótima pergunta. Se você vai lá para a formação da função, você sabe que x é o aumento que é dado na passagem. Então vamos deixar claro, x não é o preço que lhe dá o faturamento máximo. X é o aumento de preço que vai lhe dar o faturamento máximo. Então você começa com uma passagem a quanto? R$20. Então x é o aumento que vai lhe dar o faturamento máximo, ou seja, x é 50. Por isso que o preço da passagem que lhe dá o faturamento máximo é quanto? 20 mais x. 20 mais 50, 70. Faturamento máximo. Todas as questões do tipo aumentou um, diminuiu o outro, é uma questão resolvida exatamente do mesmo jeito. Preste atenção na minha sugestão. Sempre vá para a formação da função. Aqui, ó. Quando você chega nesse momento, igual a zero, igual a zero. Acha as duas raízes. Tire a média. É o x do vértice. E o que é que você faz com o x do vértice? Substitui aqui, ó. Achando o número de passageiros que lhe dá o faturamento máximo e achando o preço que lhe dá o faturamento máximo. Multiplicando os dois, você tem o faturamento máximo. E uma dica importante, todo gráfico desse tipo é assim, ó, da lei oferta e procura. Aumentou um, diminuiu o outro. Grande abraço.